O Calejon e o Demori receberam o professor Trevisan. Vamos ver as notícias internacionais através dele. Bora. Eu vou chamar nosso queridíssimo mestre Leonardo Trevisan. Professor, vou te trazer aqui para o palco. Professor Leonardo Trevisan, querido, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, César, bom dia, Demori, bom dia a todos que nos escutam, né? Estava te ouvindo, não sei se vale a pena a gente dizer bom dia com as coisas que você estava dizendo, mas que seja, bom dia para todo mundo. Trevisan, vamos começar com esse processo da lei da reciprocidade. Você é um cara que insiste muito nas aulas magnas comigo, de que existe uma dimensão muito profunda da diplomacia empresarial e de que essas Sim. bravatas, de esses arroubos ditatoriais e tal, eles acabam circunscritos por essa dimensão da diplomacia empresarial e dos interesses dos grandes donos do mundo, uma vez que esses são contrariados. Quero te ouvir, como é que você avalia isso, essa medida do Itamaraty, da Camex, e o que isso significa? Olha, na verdade, né, ontem eu estava lendo isso com calma, né, e eu fiquei olhando, aí eu li de novo as decisões da Camex, o que é que ela está noticiando, né? Sabe, Demori, César, o que me saltou aos olhos daquilo? Uma coisa bem antiga, né? Que havia uma coisa bem interessante, servia para todo mundo. Quem avisa, amigo é. É isso que o Brasil está fazendo. O Brasil não está dizendo eu vou matar vocês, eu vou brigar, eu não estou xingando, nada disso. Quem avisa, amigo é. Eu estou avisando. Olha, se vocês continuarem nessa toada, eu vou ficar sem escolha. É isso que está escrito. Exatamente por isso, eu vi que diferentes lideranças, e você tocou no assunto que eu também ia mencionar, César, diferentes lideranças empresariais, eu não sei, eu acho que não dá para você chamar empresário ativo, líder de área sindical, empresarial, de esquerda, qualquer coisa assim, eu acho, né? Meu mundo, eu estou muito confuso, né? Aparece cada coisa que eu fico olhando. Mas eles deram o mesmo tom. Eles disseram, olha, nós estamos fazendo uma medida só notificando aos Estados Unidos que a lei brasileira, bem antes desses problemas acontecerem, existe e diz isso. Né? Como país civilizado que somos, nós vamos cumprir a lei. Se vocês continuarem nessa toada, nós vamos ficar sem escolha. Não é o que nós queremos, está escrito na decisão da Camex. Eu quero notar que eu queria chamar a atenção para dois detalhes sobre tudo isso que está acontecendo. A lei de reciprocidade apareceu, né? E isso é forte, porém, no final da semana passada, na Organização Mundial do Comércio, a diplomacia americana séria, profissional, eu estou falando aquela profissional, que era uns anos atrás, que eu acompanhava reuniões desse tipo, desculpe a expressão tão forte, a melhor do mundo, era mais organizada, quando você precisava de notícia, ia lá, tinha, era isso. A diplomacia americana era profissional, era mais estruturada do que todos os outros. Aí eu estou falando dos ricos, hein? De Japão e Alemanha, eles são estruturados, eles eram estruturados. Foi o governo Trump que atrapalhou, né? Que desmontou. Então, essa diplomacia respondeu na Organização Mundial do Comércio que aquele nosso processo de abertura de consultas, ou seja, vocês fizeram isso mesmo? É essa a ideia. Né? Não é o consulta de prévias que já vai para um contencioso, não é isso. É consulta. Vocês fizeram isso? Os americanos disseram, vamos sentar para conversar, marcaram data e disseram, queremos conversar. Em outras palavras, dentro do âmbito da OMC, um outro tom. Foi depois desse outro tom dentro do âmbito da OMC que veio o tal vídeo, que veio a tal atitude. Chama atenção para um segundo ponto. O vídeo veio depois que o vice-presidente J.D. Vance, numa atitude de serenidade, falou para os ucranianos, para de bombardear a refinaria, porque vocês estão tirando petróleo, isso não nos interessa.
Tem que juntar as coisas. Uhum. A hora que Bom você dia, vê uma Aline. certa diplomacia dizendo vamos sentar para conversar no âmbito da OMC, na hora que o oponente dele, o Vence, toma atitudes de política externa que são absolutamente, dão um outro sinal para o mundo, um sinal de convivência, né? O Vence não é bonzinho, não. O Vence é bem violento, bem cristão, tudo isso. Mas, desculpe a expressão tão forte, ele cursou Harvard, ele aprendeu alguma coisa. Tem? Então, de algum modo, é depois desses dois atos que a gente vê essa atitude do Departamento de Estado, vamos deixar as coisas bem claras, do Departamento de Estado, dizendo que ia América dos americanos, quem mexer aqui vou matar, vou estrinfelar. Só que a medida nossa de reciprocidade, ela faz parte do ciclo, é um ciclo, é uma sequência, né, do processos de audiências da Seção 301. Ele encerrou aquelas audiências públicas, agora tem uma segunda fase de audiência, tudo isso está dentro da justiça americana. Então, o Brasil está notificando que a esse processo, que quem avisa, amigo é. Né? Se você avançarem nessa linha, nós vamos para isso aqui. Tem procedimento, vamos dizer assim, protocolar nisso tudo. Né? É um procedimento, para usar uma expressão bem nossa, sadio. Não tem nada errado nisso, é saudável. Você avisa o outro, olha, eu tenho esse recurso, vai devagar. É isso que ele está dizendo. E esse recado, na minha opinião, César, se acertou em cheio de mencionar isso. Esse recado tem a quem interessar possa. Sabe quem é que interessar possa? São os empresários americanos, que fazem negócios com o Brasil e estão perdendo dinheiro. Se a gente não lembra, vamos lembrar. Nós temos 11 produtos, 11, que o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. Começa com ferro gusa, que é uma coisa que para nós que lidamos com notícia, não com empresa, não quer dizer nada. Para quem lida com o dia a dia de fabricar coisa, ferro gusa é básico. Então nós temos um fornecedor disso. Celulose, gente. Celulose é um negócio fundamental. A gente pensa que celulose é para fazer papel, ninguém mais mexe com papel, esquece papel, é só no computador. Desculpa, querido, junta celulose com uma outra palavrinha, e-commerce. Você só celulose faz a embalagem da Amazon, professor. Exatamente! Jeff Bezos está perdendo os cabelos que não tem com esse negócio. Exatamente. Se você tira a celulose, você não consegue embalar as coisas para entregar, não tem e-commerce, cara. Junta A com B. Então, é nesse processo. Eu estou falando de dois, né? E tem outros que para a gente conhece pouco, tem vários minerais que a gente conhece pouco. A gente tem, claro, tem as coisas fortes, açúcar, café, né? Fruta. Não é só isso, tem conexão direta entre Brasil e Estados Unidos que existem há décadas, não é de agora. Então, vamos devagar com esse andor, né? E o Brasil está notificando que isso acontece. No subtexto dessa comunicação está implícito, né, que nós vamos usar a lei de reciprocidade, o que nos autoriza a fazer as cotas que vão para os Estados Unidos para outros países. Atenção a isso. É evidente. E nós já mostramos, e os americanos entenderam isto perfeitamente. Eles sentaram na mesa para conversar com a gente em outubro, novembro. Por quê do ano passado? Porque agosto, setembro e o próprio outubro, a pauta de exportação brasileira, sem os Estados Unidos, ou com os Estados Unidos decadente, não caiu, subiu. Tem muita gente interessada em comprar o que os Estados Unidos também compram. Não é só a China, hein, que cresceu 21%. Mercados novos se abriram. Egito, Filipinas, Malásia. Para citar alguns que me vieram na cabeça, assim, que são maiores. Vários países africanos. Então, não quer, porque
o número é candente. Em agosto do ano passado, com a crise, vendendo 18% a menos para os Estados Unidos, dá um Google e olha, deu 3,7% a mais de exportação. Isto tem significado. Então, sabe, empresário, ele lida com a realidade. Aqui, lá, na Manchúria, na China, ele lida com a realidade. A realidade sinaliza alguns pontos, né? E isso aí é o que está sendo escrito nessa nota. Mas é na base do quem avisa amigo é. Não é em tom de confronto. Qualquer diplomata de começo de carreira vai perceber, isso aqui não tem um tom de confronto, isso aqui tem um tom de aviso. É isso. Muito bom. O pessoal aqui nos comentários falando a mesma coisa que a gente sente quando fala com o Trevisan, né? A gente não quer interromper para terminar o raciocínio, porque... Eu não consigo. Juro. Eu falo... Não, é muito bom. Eu tava esperando o professor respirar, porque eu quero emendar outra coisa, porque, professor, quando a gente conversa aqui, como o senhor diz, né, fica lá, os neurônios ficam tentando dar a mão um pro outro, né, minha cansa, vem cá, meu bem. Então, vem cá, fica fazendo a conexão. E aí você tem de um lado, essa questão do J.D. Vance eu não sabia, né, que ele tinha feito esse aceno para racionalidade, digamos assim, né? Sim. E do outro lado, essa semana você tem o secretário de guerra, o Pete Hegseth, propositalmente num local insabido da selva do Panamá, né? É uma encenação, né? Ele foi para o Panamá, foi para o meio da selva, não divulgaram onde é e tal, e dizendo que a partir da união anti-narcoterrorismo que eles fizeram aí com o Equador, Colômbia, Peru, etc. e tal, eles vão fazer incursões militares, inclusive em países que não fazem parte dessa união de países. E posso imaginar que o Brasil esteja nessa linha. Então eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, claro, né, professor, não tem como saber, eu não quero colocar o senhor numa saia justa, assim, o senhor acha que os caras vão dar uma sobrevoadinha de jato, assim, na Amazônia brasileira, só para, a gente entra aqui a hora que a gente quiser? Primeiro, o senhor acha que tem chance disso acontecer esse ano, da gente ter pelo menos notícia? Emerson, seu traidor, nesse ponto, como é que é? Dia, essa parada de reconhecimento das eleições pelos Estados Unidos é só aquela ideia de que eles mandem aqui, aceitem o administrador eleito. O Brasil tem que mandá-los SF? Não entendi. O que é SF? E não importa o que eles acham da nossa democracia. Sim. Se fuder, entendi. Nesse ponto, não gostei do Brasil não ter reconhecido a vitória do Maduro na Venezuela, mesmo com as coisas evidentes. De certa forma, o Brasil se enfiou no próprio buraco da contradição. Então, Emerson, mas agora a gente não tá falando de contradição mais, né, cara? A gente tá com um problema agora que a gente tem que se proteger, né, bicho? Essa é a questão. Eu também acho que foi ruim. Do ponto de vista de coerência, sem dúvida. Trevisan é sensacional, verdade, Vinícius. 71 é o que falta, gente. Vamos equilibrar as continhas do canal. Muito obrigado pela generosidade de vocês. Vamos lá, pra gente poder seguir. De que fizeram uma incursão militar na selva colombiana. A gente tem o De La Espriella. Eu estive em Cuba 2 semanas atrás. A notícia que rolava lá é que ele vai fechar a embaixada da Colômbia em Havana. Havana é central na história da Colômbia, os acordos de Havana de pacificação das Farc aconteceram lá, né? Então, você fecha a embaixada, aceita dinheiro dos Estados Unidos e diz que vai ter incursão militar. Então, primeiro, o senhor acha que, assim, nessas incursões militares, eventualmente na Amazônia colombiana, os caras podem escorregar um pezinho para o Brasil, e isso pode representar um problema? E se a gente está vendo nesse momento duas diplomacias caminhando ao mesmo tempo que são diferentes, uma diplomacia mais técnica, representada pela discussão da seção 301, essa declaração do J.D. Vance, e uma diplomacia Pete Hegseth, Marco Rubio, do confronto, se o senhor acha que isso está acontecendo, e se é proposital ou se é só bagunça mesmo do governo Trump. Olha, primeiro de tudo, né, a gente tem que levar sempre em conta que nesse assunto de assuntos militares, invasão militar, Amazônia, é terra candente, viu, Demore? É terra bem delicada. Eu chamo a atenção, eu não vou precisar, minha memória falha, eu não vou precisar exatamente, mas isso é coisa de uns 8 anos atrás, 6 anos atrás. O Brasil deslocou
todas as unidades que ele tinha na fronteira com a Argentina, que eram unidades de décadas na fronteira da Argentina, ele transferiu essas unidades todas para a fronteira norte, né? Por motivo, eu estou falando de carro blindado, assuntos militares. Ele transferiu. Em outras palavras, o problema não é de hoje. Né? Primeira coisa, o Exército Brasileiro, a Aeronáutica Brasileira, a Marinha Brasileira, tem clareza de que isso é fato acontecido. Né? Eu tenho insistido muito, né, com as pessoas que conversam comigo, aluno e tudo mais, num fato bem concreto sobre essa análise, bem concreto. Atenção, presta bem atenção no seguinte, o Brasil não é Venezuela, são coisas diferentes, muito diferentes. Tá? A realidade nossa aqui nas Forças Armadas é completamente diferente da realidade venezuelana. Tá? As nossas Forças Armadas estão absolutamente preocupadas com uma política nova de defesa. Eles estão preocupados com guerra eletrônica. Eles estão preocupados de um país que tem a dimensão do Brasil numa realidade que é a dele. Eles não estão preocupados com fantasmas. É preocupado com coisa real. Né? Por exemplo, a Marinha Brasileira quer completar o ciclo dela dos submarinos. Tá? Mas, antes de completar o ciclo dos submarinos, ela quer deixar bem claro sobre o tipo de defesa que ela faz da nossa costa. O Exército Brasileiro está preocupado com drone. Como é que nós dominamos a guerra eletrônica? E a aeronáutica nem dizer. A aeronáutica talvez seja a parte mais sensível, mas aí a gente tem que ver o quanto elas evoluíram com os jatos suecos. Né? Então, isso é uma realidade. Né? Aquela força armada que a gente tinha na cabeça de uns anos atrás, isso mudou. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não adianta ver outra coisa. Eles têm outra mentalidade. 71, tá? Gente. Uma mentalidade profissional, operacional. A discussão mais forte que hoje existe nas Forças Armadas Brasileiras é uma discussão muito sensível sobre se nós devemos acompanhar Israel, Estados Unidos e as outras forças e ter comando único, e não 3 comandos, e a aeronáutica, uma coisa mais evoluída. Tá? É isso, é real isso. Tá? As Forças Armadas Americanas sabem disso, ponto. Tá? Eu insisto. Lamentavelmente, eu tenho que reconhecer isso. Sabe por que eu digo lamentavelmente? Porque, para mim, né, eu tinha um enorme respeito pelas universidades americanas. Se alguém pensa nisso, pensa que 80% dos prêmios Nobel são americanos. Presta atenção. Né? Eles são sérios. Então, a Universidade Americana não conseguiu resistir a Trump. A justiça americana não conseguiu resistir a Trump. Instâncias da sociedade civil americana não conseguiram resistir a Trump. Demore, a gente goste ou não goste da ideia. Os únicos que resistiram a Trump, os únicos que disseram não a Trump foram os militares americanos. Presta atenção nisso. Nós não vamos fazer. Eu vou fazer farinha do Irã, não vai não. Não vai não. O exército americano fez as Forças Armadas americanas fizeram estudos bastante sérios sobre Iraque, sobre os erros no Iraque. Vietnã é uma coisa que está na cabeça deles muito clara. A gente precisa notar, 4 oficiais generais das 3 forças foram punidos com demissão pelo Trump. É que a gente noticia pouco isso. O substituto veio e continuou dizendo não. Essa história de que eles não têm mais munição, literalmente é para inglês ver. Literalmente. Isso foi denunciado pelo New York Times, né? De que está faltando munição. Exatamente. É para inglês ver. Porque, de fato, os militares americanos olham para a situação e o que eles cobram eles têm um procedimento, eles estão cumprindo by the book. Eles estão cumprindo o que é que você quer com essa guerra, qual é o objetivo dessa guerra. É curioso isso.
Quem está fazendo um apelo à serenidade, o que é que o senhor pretende com essa guerra? Qual é o plano estratégico disso aqui? Eu quero saber. Senão eu não vou. Esse ponto, você lembra, Demore, a quantidade de anúncios feitos pela equipe do Trump de que eles iam tomar a ilha de Kark no Irã? Lembra disso? Tomaram a ilha de Kark. Cadê o fuzileiro lá? Eles puseram lá, tinha 4.500 fuzileiros navais e não puseram mais nenhum. Para tomar a ilha de Kark, precisava multiplicar isso por 10, por 20. Precisava de mais de 100 mil. Nós não vamos por aí. Então, portanto, eu acho que qualquer aventura militar desse tipo, o que o senhor Peter Hegseth fala, como diria minha velha e idosa mãe, não se escreve. Não se escreve. Ele fala, no dia seguinte muda de ideia, porque é insano. Porque essas 19 países que compõem o arco lá no Panamá, que ele vai falar, qual é o potencial dessa gente? Qual é o fato real? O quanto esses países conseguem, de verdade, se livrar do tráfico de drogas? O tráfico de drogas está absolutamente contaminando. Olha o Equador. Faz parte do PIB do país, né? Quem lê um pouco sobre o Equador, o que você tem no Equador é um duelo entre os dois, o cartel de Jalisco e o cartel de Sinaloa, sobre quem é que fica com as melhores partes do porto e quem é que paga menos para os militares equatorianos. É disso que nós estamos falando. Tem matéria para o país descarada sobre isso. Então, devagar. Sobre a Colômbia, que a Colômbia vai fazer um plano Colômbia, que vai vir para cá e tudo mais, né? É melhor a gente lembrar, né, do outro plano Colômbia que teve no primeiro governo Trump, né, que eles queriam fazer, inclusive, uma força multi-países na Colômbia. Atenção a isso, é uma informação importante, isso vale a pena a gente notar. O representante do Exército Brasileiro que foi nessa reunião na Colômbia era ninguém menos do que Hamilton Mourão, o vice-presidente do Bolsonaro. Sabe o que ele fez quando ele foi lá? Ele olhou para os americanos e os seus pedidos, eu nunca me esqueço, era aquele secretário de Estado, e disse uma coisa óbvia para eles, né? O Brasil não participará disso, porque o equipamento militar que nós temos é muito inferior ao equipamento russo que tem na Venezuela. Nós não vamos entrar nisso. Vocês vão trazer um equipamento que enfrenta com ponta de tungstênio e urânio, de arma de morteiro antitanque, vocês vão trazer os tanques para nós, vão dar esses tanques para nós. Se vocês não forem dar esses tanques para nós não vamos. Não tem nada a ver com isso. Atenção, eu estou falando de Hamilton Mourão. Então, é só um general competente, 4 estrelas, tudo mais, mas que olha para isso aí e diz, olha, nem mesmo dentro de uma ideologia não vamos fazer. Então, eu desconfio, né, eu tenho mais ou menos uma certeza, que nós estamos falando, né, a mesma brincadeira de sempre. Sim. O que essa gente está falando não se escreve. Sobre o Espriella, que foi a última coisa, eu falo muita coisa, sobre o Espriella que você tem, sobre esse senhor, eu chamo a atenção do seguinte, né? Esse senhor fez fortuna bem alta, e aliás ele vivia em Miami, ele não vivia nem na Colômbia, né? Sendo advogado especial, entre aspas, dos maiores traficantes colombianos. Eu preciso entender ou eu preciso desenhar? É esse que vai pôr ordem na casa? Desculpa. Né? Só fatos. Só fatos. É esse senhor que vai pôr ordem. É esse senhor que vai fazer tudo isso? Eu vou sair de Havana. Olha a realidade colombiana. Olha a miséria dos estados da selva amazônica na Colômbia.
Você não tem 2 ou 3 Colômbias, você tem uma Colômbia que é a Colômbia rica de Antioquia com café, você tem a Colômbia civilizada de Medellín, você tem a Colômbia de Bogotá, você tem uma outra Colômbia de estados menores, e você tem uma terceira Colômbia que não tem estado algum, que é a da selva amazônica. Num duelo brutal entre traficante e guerrilheiro, que você não sabe onde começa um e termina o outro. Essa realidade é muito dura. Essa realidade que você vai entrar lá, você precisaria entrar lá com um hospital, com escola, com a presença do Estado para acabar com isso. Imagina. Claro. É a última coisa que se pensa. Então, é nesse quadro, né, que eu desconfio, né, que Peter Hegseth e Marco Rubio, né, falam mais de olhos postos na sucessão de Trump e nos espaços políticos dele do que com qualquer realidade concreta. A realidade concreta está muito distante desses fatos. É igualzinho, não tem diferença, meus amigos, aquilo que nós estávamos falando sobre economia, sobre tarifas. Você toma decisões e quando os empresários americanos sérios chegam perto, eles, do que vocês estão fazendo? Vocês não sabiam que nós não temos aonde comprar ferro-gusa? Vocês não sabiam disso? Então, precisa informar. É a mesma coisa nesta realidade. Dizer, eu vou tomar a Colômbia, ou eu vou tirar a embaixada de Havana. Tá bom. Você vai fazer o quê, concretamente, fora de um acordo, de você trazer parte, nem são todos, parte desses guerrilheiros para a luta política, esquece a arma. Foi o que aconteceu com o próprio Gustavo Petro. O próprio Petro. Para com a luta e vem para a luta política, encaixa na luta política. Né? Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pode escolher o exemplo, pode ficar com o exemplo dos militares israelenses que fizeram a luta deles e voltaram, ou então nós comemoramos 250 anos da independência, olha as milícias americanas que fizeram a independência, como é que elas voltaram para a luta política. Pode ficar, escolhe o exemplo que você quiser. Então, é o mesmo exemplo para a Colômbia. Você precisa puxar esses grupos guerrilheiros para uma luta política, para formar partido. Enfim, a palavra é dura, mas é essa, civilizar. Né? Então, de alguma forma, é esse processo. Está muito longe da visão de Peter Hegseth e de Marco Rubio. Esses são só interessados em, desculpe a expressão tão dura, viu, Demore, a serem deles os bons negócios na Casa Branca, que agora são do Trump. Muito bem. Professor Leonardo Trevisan, querido, obrigado por mais essa aula. A gente não tem coragem de te interromper, a gente aprende tanto durante o processo. Imagina, gente, eu falo muito. Qualquer dia eu conto para vocês a história do meu filho. Qualquer dia eu conto para vocês a história do meu filho, como é que ele impediu que eu falasse com os amigos dele. Um abraço. Beijo, lindão. Até mais, gente. Obrigado, professor. Tchau, querido. Bom final de semana. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!